Olá pessoal, vocês meus inscritos do canal, gostaria de fazer, quem não se inscreva agora se quiser. Vocês sabem que já desde 2007 tenho gravado vídeos em relação ao direito de trânsito. Eu trabalho na defesa, no escritório especializado em defender pessoas que cometem infração de trânsito e desejam se defender. Mas de uns 3 anos para cá, quando eu ingressei no rito judicial como advogado, fiquei uns 15 anos, mais ou menos, atua 19 anos de direito de trânsito, mas fiquei 16 anos no rito administrativo. E agora 3 anos no rito judicial, sempre tive uma postura crítica com relação, embora eu estou justificando que eu trabalho, meu rendimento profissional, meus honorários são frutos de defesa de pessoas que cometem infração e querem se defender, como estava dizendo. E, como disse agora de 3 anos para cá, mais especificamente em lei seca, defesa contra a suspensão e a cassação da CNH. Então eu tenho uma crítica muito forte que tenho tido no nosso escritório, nossos clientes, muito processo com sentença procedente em favor do cliente, do cidadão, por fazer indicação de condutor fora do prazo administrativo. Poxa, por que já não resolve isso no administrativo? Não. 99% das pessoas nem sabem disso, acham que é extremamente caro, extremamente difícil entrar com uma ação no rito judicial. Então eu critico, eu acho que o órgão autuador não é o mais indicado para recomendar quais são os direitos das pessoas, né, para se defender. Então o órgão de trânsito, na realidade, ele acusa e ele mesmo julga. A impressão que fica é que é um processo absolutamente normal, super bem julgado, né? Então, eu não acredito nisso. Mas essa é uma posição que eu trago comigo há muitos anos antes de ser advogado. E continuo surpreso com os números que eu estou verificando aqui no site G1 da Globo, né? Vocês podem pesquisar, da matéria da jornalista Bárbara Muniz Vieira e o senhor Fabrício Lobel, publicada no dia 22 de abril de 2020. Estava dando uma olhada aqui. O número de mortes em acidentes de trânsito caiu 31%. Só que foi por causa do coronavírus. Entenderam? E, ao mesmo tempo, gente, eu vi uma matéria aqui do dia 2 de junho, que foi ontem, né? Pelo senhor Daniel Teles, pelo jornal Quatro Rodas, da editora Abril, que São Paulo, né, deixa de arrecadar 55 milhões em multas por causa do coronavírus. Quer dizer, então não é por causa das medidas de trânsito que caiu a infração de trânsito. Isso é uma incoerência, porque nós estamos falando aqui de multimilhões. Nesse período da pandemia, então, deixou de arrecadar 55 milhões, como se isso já tivesse um valor, uma previsão de arrecadação, sabe? Nós temos uma previsão de arrecadação de R$1 bilhão. Então já se tem, parece que já se calcula o que deixa de arrecadar com base em outros números do ano passado. Tudo bem. A questão é que, segundo o órgão Fundo Municipal de Desenvolvimento de Trânsito, em março de 2019 foram aplicadas 358 mil multas. E agora, esse ano, por causa da pandemia, só 300 mil multas. Ainda assim, né? 57 mil multas a menos. Quanto à arrecadação, no terceiro mês de 2019, março, foram arrecadados só 102 milhões de reais. E esse ano, só 90 milhões, entendeu? Mas por quê? Por causa da pandemia, por causa do isolamento. Diz a matéria, um déficit de 12 milhões. Quer dizer que as penalidades não foram motivo da redução das infrações, vocês me entenderam? Foi o isolamento social necessário. Agora nós temos um outro problema. A disparidade dos meses de abril chama mais atenção. Em 2019, em abril, foram só 117 milhões 989 mil, provenientes de 414 mil multas. Já em abril de 2020,
né? Aplicou só 154 mil multas. 63% a menos. Veja bem, de março para abril, como caiu. Receberam a menos, ó, os cofres da prefeitura receberam 75 milhões. Ou seja, 42 milhões a menos. Agora em abril que apertou mais o isolamento. Aí está dizendo a matéria que foi revertido para fiscalização, engenharia e corredores de ônibus. Pô, pera um pouquinho, gente. Só que tem um outro número mais assustador. Tem vários números, vocês podem pesquisar na revista Quatro Rodas. Eu vou ver se consigo deixar para vocês aqui. O ponto, gente, é que esses valores eles são distribuídos em engenharia, tá? Eles são investidos na segurança do trânsito. Né? Só que assim, as mortes só reduziu 30 mortes. E foi por causa da pandemia, vocês entenderam? Ou seja, se não tivesse o isolamento da pandemia, não haveria quase redução de mortes, ou teria aumentado. Então, para que serve a multa? Para educar ou para arrecadar? Se é para educar, nós estamos falando 90 milhões, espera um pouquinho, vamos falar de março do ano passado, tá? Vamos falar de março, que é o normal, né? Tempos normal, de normalidade. Foram 102 milhões. Gente, milhões. Então nós estamos falando aqui de mais de R$1 bilhão por ano em multas de trânsito, só na capital paulista. Então você pode colocar 10, 20, 30 bilhões no Brasil inteiro. Aonde está esse dinheiro? Ah, tá lá no site, no portal. Tá, mas para que é o dinheiro? Para aumentar a fiscalização? Tá, então se aumentar a fiscalização, a ideia que fica é que se vai ter mais fiscalização, vai ter menos infração. Mas não é o que acontece, só aumenta. E não reduz as mortes de trânsito. Estamos falando mais de 50 mil mortes no trânsito por ano. Todo ano. E essa arrecadação, gente, é todo mês. Todo mês 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões, 102 milhões, 104 milhões, 100 milhões, 100 milhões, 100 milhões. Entenderam? Aonde que está a educação de trânsito aí? Se só reduz morte e infração em termos de pandemia, o que deveria acontecer, quanto mais investe em engenharia, tráfego e sistemas punitivos, é que as infrações fossem caídas, mas elas só aumentam ou permanecem. Então, eu fiz um vídeo em 2005 dizendo, isso me parece criar uma situação de fiscalização de trânsito, numa situação que as pessoas realmente, da cultura do Brasil, a pessoa não muda mesmo, não muda a atitude. Lei seca, não caiu, não, as infrações de lei seca, eu falo porque eu trabalho com isso. Eu defendo pessoas. Minha equipe do meu escritório defende as pessoas. Não só aumenta as infrações, até o meu escritório está aumentando, porque a gente tem que atender essa demanda. Como outros escritórios, outros advogados, outros profissionais seríssimos da área estão atuando. É diria, uma área do direito que cresce. Por quê? Aí vocês vão me dizer, mas a multa é pesada. Tem 1 ano de infração. Sim, mas isso não está mudando o mundo, entendeu? Isso eu quero que vocês entendam. Que não está mudando, o mundo não está mudando. Os infratores de trânsito não estão mudando. Eles só têm uma atitude diferenciada quando chega a suspensão e a cassação. Então eu pergunto, qual é o objetivo se esta é a saída? É multa, 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 multa. Mas é assim, né? Multa, o cara continua dirigindo. Multa, 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 multa. E vai arrecadando. Mas não estamos falando aqui, gente, de 100 milhões no Brasil. Estamos falando de 100 milhões só na capital. Aí você tem Guarulhos, Osasco, Campinas. Eu estou falando de cidades grandes, né? Jundiaí, Baixada Santista. São, pelo menos, então, me parece que a Grande São Paulo e a Baixada deve dar 500 milhões. Tá, então estou tendo minha posição crítica, como sempre tive. Me disponho até a entrevistar alguma autoridade de trânsito, mas assim, que eu possa conversar como se eu estivesse falando em nome do cidadão. Não teoria de conspiração, não. Eu não acredito que seja uma teoria da conspiração contra as pessoas, até porque as pessoas podem não cometer as infrações. Mas e o escopo educativo? Cadê na faculdade? Não aquela matéria que a pessoa faz se a pessoa quer, que não é obrigado a fazer. Sabe aquelas matérias na faculdade de Direito? Não. Eu estou falando de... bom, o projeto da lei, né, diz que é para educação. Será que o dinheiro é só para punir mesmo? E a educação de trânsito? Ou tá bom assim?
Sabe, que quando eu vejo uma matéria dizendo que abaixou a arrecadação, a impressão que dá é que isso aqui já é meio que um imposto, né? Já é uma tradição tomar multa. E aí vocês vão me dizer, o infrator, ele tem que pagar. Sim, mas tem um monte de gente sendo absolvida por atos ilegais também. A Polícia Militar de São Paulo trabalha com muito afinco, com seriedade. Os cursos no eu falo SEAT, que eu conheço o SEAT, estudei lá. Fiz minha pós-graduação lá. As autoridades de trânsito são muito sérias, mas cometem erros. Assim como um juiz de direito comete erro e tem o recurso e anula a sentença, nós também temos agentes de trânsito que cometem erros. É claro que é uma exceção, mas a exceção que eu estou falando são também milhares e milhares de reais anulados em multa, entendeu? Então eu não estou dizendo nada mais do recurso, eu estou fazendo meu ponto de vista crítico, entendeu? Do que nós estamos falando? Aí vocês vão falar, pô, esse valor aqui é muito alto. É um mês só, tá? Você multiplica vezes 12, passa de R$1 bilhão. E isso, todo ano, ele se mantém ou aumenta. Só cai em tempo de pandemia. Então, a minha crítica em direito de trânsito, até porque ministro cursos, e a gente tem esse debate, a gente tem esse questionamento, esse posicionamento, por um lado, eu acho que tem que haver, sim, a autuação de trânsito, tem que haver medidas duras e rígidas, né? Eu sou a favor de se conter a violência no trânsito, mas assim, eu acho que poderia investir melhor esse dinheiro. Será que não? Será que eu estou tão equivocado no meu raciocínio? Será que esse R$1 bilhão só em São Paulo, todo ano, não deu para resolver o problema ainda? Ou a ideia é continuar com essa cultura, né? Eu não vou chamar isso de crítica, tá? As autoridades de trânsito, mas assim, sabe, me parece que esse sistema de trânsito, ele foi feito para ser assim. Porque quando eu comecei em 2001, logo começou o direito de trânsito, eu já comecei a trabalhar nessa área, eu era muito... eu não tinha conhecimento nenhum, eu comecei a fazer recurso de multa e tal, fui aprendendo na prática. E eu via que só aumentava, e pelo que eu estou vendo, já passaram-se 20 anos e continuou aumentando, entendeu? Então, algo não está batendo aí. É muito dinheiro, tá, gente? É muito dinheiro. E quando a gente fala em suspensão de CNH e cassação, estamos falando de milhões também, tá, gente? Em termos de Brasil. Estamos falando de multibilhões em multas todos os anos. E se você olhar o número de mortes, não bate. Aí você vai dizer para mim, qual é a solução? Não sei. Assim, talvez você diga, se você não sabe o que você critica. Olha, eu critico porque eu acho que, para mim, eu mantenho a minha posição de 15 anos atrás. Será que o sistema de multa de lei seca, e no final das contas não leva ninguém para cadeia, é muito raro, foi feito realmente para ir na contracultura, manter 100 anos os brasileiros dirigindo, dizendo que não precisa colocar cinto, e de repente coloca o cinto. Todo mundo pode dirigir e beber, de repente não pode. Então, um choque de culturas, como eu já falei isso há muitos anos atrás, para fomentar uma arrecadação. Então me coloco à disposição até das autoridades, né, me convidar para uma entrevista e a gente publicar aqui um posicionamento das autoridades. Eu, como advogado, me coloco à disposição. Eu poderia estar confortavelmente quieto. Bom, quanto mais multa, mais serviço. Não é a minha posição, não é essa. A minha posição é, será que realmente multa de trânsito resolve? Será que tirar a carteira de habilitação das pessoas resolve? É isso que resolve? Será que essas multas de trânsito resolvem? Ou será que seriam medidas, não aquele cursinho básico, teórico, não, medidas eficazes? Porque o que eu vejo, minha experiência em poder judiciário, que eu vejo por aí, as pessoas só têm medo de cadeia e de cumprir medida socioeducativa. Que é aquela medida que você tem que ir lá, trabalhar, tirar dias de faltar em sábado o dia inteiro, trabalhar para a sociedade, sabe? Será que multa em dinheiro, a multa pecuniária resolve? É isso que eu quero comentar aqui com vocês. Eu só estou levantando o assunto, entendeu? E acho bastante desleal. O Detran não dá maiores informações para as pessoas dos seus direitos no site da autarquia Detran. Fala-se muito como fazer defesa à própria pessoa, desencoraja a contratação de advogados, eu acho isso desleal. Desencoraja a contratação de defesa técnica. E não dá os elementos de defesa para a própria pessoa se defender. Ó, se você fizer assim, você tem absolvição, porque nós estamos tendo no Poder Judiciário vários cidadãos sendo absolvidos
por estas e tais informações, e vocês não dão essa informação, e a gente volta e meia tem clientes nossos que a gente dá uma orientação como advogado para o cliente, e o cliente fala, o Detran falou outra coisa, eu vou seguir o Detran. Não, você tem que seguir o que o advogado falou. E o Detran muitas vezes dá uma informação no site, ou com atendentes, diferente do advogado. Entendeu? E eu já tive casos assim, que tive grandes problemas com o cliente, e o cliente foi absolvido depois, teve que se desculpar com a gente. Então, acho que algo não está bem. Estamos falando de uma das maiores arrecadações. Não devia usar o termo arrecadação, né? Porque, na realidade, o sentido não é de arrecadação, seria de educação. Mas já se fala, a prefeitura já fala em arrecadação e faz cálculo de quanto baixou, né? De arrecadação, deixou de ganhar para investir. Mas que despesa alta é essa? Será que é isso mesmo? Quer dizer que se todos os brasileiros andassem dentro da lei, como os órgãos de trânsito fariam? Não precisariam de fiscalização? Ou faliriam? Ou será que o próprio sistema se sustenta na falta de educação do povo? Então deixo para você comentar aqui abaixo do vídeo qual é a tua posição sobre isso. Comente você como cidadão, como profissional da área, se você não simplesmente falar que foi multado injustamente. A questão não é essa. Você pode realmente comentar se você quiser. Mas eu não estou dizendo aqui que todas as multas são injustas. Eu estou questionando, será que esse sistema, ele realmente veio, essa lei, ela veio para educar o povo? Porque os números continuam super altos. E o caos do trânsito, se você acha que está melhorando, veja matérias no YouTube. Trânsito de São Paulo em 1970, 1980. Era um caos. Era muito, muito menos trânsito, muito menos carro, e era um caos. A impressão que fica é que os governantes querem isso. É a impressão que eu fico. Só que é o seguinte, eu já vi muitos divórcios acontecer por causa de problemas de trânsito. Pessoas que não têm condições realmente, mas tem o carro. Sim, às vezes uma família tem um carro, todos dividem as despesas, e às vezes vem multas que as pessoas não pagam porque não tem dinheiro para pagar a multa mesmo. Será que não tem? É isso que eu falo. Eu não estou dizendo para tirar a multa ou que a polícia militar está errada, de forma alguma. Eu até acho que esses números são reais. Vamos tirar 10, 20% de recursos deferidos, não chega a isso, mas vamos supor que 80% são autuações com legalidade mesmo. Mas não resolve, entendeu? Então eu mesmo estou, assim, querendo ver a opinião de vocês. Onde está o ponto? Qual é o ponto? Será que isso foi construído em cima já de uma deficiência da sociedade? Da nossa própria cultura? E a lei seca? A lei seca não mudou nada. Tá um monte de gente bebendo e dirigindo. Multas caras, hein? Tá? Eu quero a tua opinião. Em cima da opinião de vocês, eu vou fazer mais vídeos. Tá bom assim? Dr. Adam, direitodetrânsito.com.br. Abaixo dos meus vídeos tem meu WhatsApp. Se você quiser comentar, eu vou ler o teu comentário e vou refletir melhor sobre esse tema, tá? Que me deixa em bastante conflito. Um abraço.